Gente, hoje, Dia do Professor, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Ação Comunitária tem um alerta. Poucos jovens desejam seguir essa profissão. Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo aqui a Beatriz Cortese. Ela é pedagoga e é a coordenadora do SEMPEC. Oi, Beatriz, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, parabéns pelo dia de hoje, parabéns a todos os professores. Obrigada, parabéns para você também, Obrigada. né? É uma data que a gente tem que comemorar, porque todo mundo tem uma história com o professor, né? Quem em casa, quem que está acompanhando a gente aqui, quem que está ouvindo a gente falar do Dia do Professor, não está lembrando daquele professor, daquela professora que tem uma história bacana, que ajudou, que ensinou alguma coisa, que teve um carinho para tirar uma dúvida, né, para tirar o medo da matemática. Claro. Quantas histórias a gente tem com os professores sempre, mas parece que a categoria não está sendo muito valorizada, né? Não, né? De fato, neste momento no nosso país não está, né? A gente tem alguns dados importantes sobre essa questão da valorização dos professores, né? O professor Marcelino Pinto, da USP de Ribeirão Preto, durante 20 anos, quase, ele fez uma pesquisa entre a quantidade de pessoas que se formam na universidade e que ingressam na educação básica, então que vão trabalhar como professores. Né? E ele chegou a uma conclusão que é o contrário do que o senso comum diz, que é o seguinte: não faltam pessoas formadas e capacitadas no Brasil, mas não ingressa um número suficiente de pessoas na educação básica. Então, você tem as pessoas, mas elas não vão trabalhar na educação básica. Né? E isso se dá certamente em função da desvalorização dessa categoria profissional. Né? Tem um dado numérico super importante que é o seguinte: 43% das pessoas que atuam na educação básica hoje não têm uma equiparação salarial com outras pessoas de outras categorias profissionais. Então, quem tem mestrado e está na educação básica ganha normalmente menos do que quem tem mestrado e é dentista, por exemplo. Sim, sim. Né? Então, de falta fato, estímulo. Falta estímulo. E como é que vocês estão acompanhando essa manifestação dos alunos, do sindicato, essa questão das mudanças anunciadas para o ano que vem? Qual é a expectativa para isso tudo? Então, isso também, de alguma forma, está relacionado à questão da valorização profissional. Pelo seguinte, no final do ano passado, o Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, o INEP, ele divulgou o resultado de uma pesquisa que também é uma coisa interessante, que mostra assim, que quanto mais complexo o processo de gestão, uma escola maior, que atende mais modalidades de ensino, entende EJA, ensino médio, atende EJA, educação de jovens e adultos, e ensino fundamental, por exemplo, né? Ela tem ela é mais complexa do ponto de vista da gestão. E isso diminui a chance dessa escola desenvolver um bom trabalho no sentido da qualidade de ensino. Né? Então, tem uma equivalência aí. Escolas menores e menos complexas normalmente desenvolvem trabalhos melhores, garantem melhor a qualidade de ensino. Certamente foi baseado nessa pesquisa. Eles têm falado isso, que eles têm resultados de melhores resultados dos alunos em escolas que são específicas para cada idade. Se a gente for olhar, por exemplo, resultados de premiações nacionais no Brasil, também é muito comum você ver que os premiados vêm de escolas menores. Então, é um dado real. Né? A grande questão é como você pega esse dado real, transforma numa política pública... E mexe com a vida de milhões de pessoas. E mexe com a vida de milhões de pessoas, numa rede que tem 6 mil escolas e 4 milhões de alunos. Né? E um caminho para isso, aliás, eu acho que é o único caminho possível, é fazer muitas ações de diálogo com a comunidade, de diálogo com aqueles professores que estão na ponta, de diálogo com as famílias e com os alunos. Né? É muito difícil você fazer uma regra geral, passar a régua e falar agora todo mundo tem que acompanhar. Certamente você vai ter perdas e ganhos significativos. E como é que vocês estão acompanhando? Vocês estão participando? Porque o governo diz que está querendo ouvir pais, professores, entidades. Vocês estão participando desse debate? No SEMPEC, sempre que possível participa, sempre que é chamado participa. Né? No próprio SEMPEC, a gente desenvolve algumas ações de escuta de professores e das redes para tentar ajudar os órgãos públicos a falar um pouco com esses órgãos públicos, na verdade, quem está na ponta está dizendo. Né? Porque esses mecanismos de escuta não são muito comuns nos órgãos públicos, principalmente pelas dimensões. Sim, é tudo muito grande, É tudo muito grande. Ouvir todo mundo dando palpite, não vai chegar a lugar nenhum. Então, as organizações
que fazem essa mediação, elas acabam tendo um papel importante. Bom, tá aí, gente. Eu estou conversando aqui com a Beatriz Cortese, ela é coordenadora do SEMPEC. Vamos colocar na tela o site do SEMPEC. O que as pessoas encontram aí, Beatriz? Quem quiser saber mais da vida dos professores, dessa polêmica das manifestações, tem informações aí? Tem polêmicas, tem vários clippings, né? Então tem algumas coisas do que está acontecendo, tem os projetos que o SEMPEC desenvolve e tem uma coisa interessante que o SEMPEC está fazendo, que é uma campanha para que o maior número possível de educadores, e aí do Brasil inteiro, não só de São Paulo, participem do que o MEC está promovendo, para todo mundo, para que os professores sejam ouvidos em relação à Base Nacional Comum. A Base Nacional Comum é uma coisa que o MEC está desenvolvendo para aplicar no ano que vem, então ela vai ser publicada no ano que vem. E nesse momento tem, no Ministério da Educação, um grupo de 116 especialistas produzindo esse documento. Mas a proposta é que, além de produzir esse documento, os professores possam ser ouvidos. Bacana. Que é bacana. São mudanças que eles estão pensando para a educação. São mudanças que eles estão pensando para a educação do ponto de vista do currículo. Bacana. Então, a ideia é que 40% do currículo esteja dentro dessa base nacional comum e o resto, cada localidade possa desenvolver. O que é ótimo, né? O que é ótimo. Porque aproxima o aluno da realidade onde ele vive. Exatamente. Né? Agora, para que os especialistas possam, de fato, saber o que é possível nessa base curricular comum, é importante que os professores participem. Né? Ok, tá aí, gente, sempec.org. Vamos colocar de novo na tela para quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho aí do SEMPEC. Beatriz, muito obrigada por você ter vindo aqui com a gente no dia de aniversário para você, né? Dia dos professores. E eu queria dividir contigo uma notícia que eu achei bem bacana também. Para quem curte as redes sociais, olha só que legal. O movimento Todos pela Educação está incentivando as pessoas a usarem a hashtag Obrigado Professor. Tá aí, ó, você está vendo na tela. A ideia é estimular o reconhecimento do trabalho desses e dessas profissionais que são tão dedicados e tão importantes na vida de todos nós. Então tá aí, ó, participe. Hashtag Obrigado Professor. Obrigado, professor. Vocês são muito importantes para todos nós. Obrigada, sucesso aí nesse trabalho de esclarecer as pessoas, de esclarecer os professores e volte mais aqui ao Repórter São Paulo para trazer mais novidades para a gente. Obrigada pelo convite. Sempre. Boa tarde. Boa tarde.